Amém. Abre comigo Mateus capítulo 24, por favor. Que bom que você veio a mais um encontro de quinta. Vamos estudar mais uma vez a palavra. Quantos aí amam estudar a palavra? Aleluia. E descobrir as riquezas do Evangelho de Cristo. Mateus capítulo 24. Fim dos tempos, firmes. Nos fins dos tempos, é o que eu tenho falado. De nós permanecermos firmes. Nós já falamos sobre permanecermos firmes na verdade. Nós já falamos sobre permanecermos firmes na fé. Na última quinta-feira nós falamos sobre permanecermos firmes no amor de Deus. Você pode ver isso lá no site da academia ou no site do Asas da Fé. Está tudo lá para você conferir e conferir de novo. E hoje eu quero falar que nós devemos, nesses finais dos tempos, permanecer firmes em Cristo. Cristo é o nosso alicerce. Cristo é o nosso fundamento. Em Mateus capítulo 4, Jesus ainda nos dando alertas a partir do verso 23. Mateus 24, 23. Diz assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, todo mundo vai reconhecer. Não será algo oculto, todos hão de reconhecer. E nós estamos falando nessa série sobre nós estarmos firmes, permanecermos até o final. Então falar sobre esses fundamentos, falar sobre a verdade, falar sobre a fé, falar sobre o amor, é antes de tudo saber quem é o fundamento da nossa vida. De quem vem essa verdade? De quem vem essa fé? De quem vem esse amor que está dentro de nós? E nós estamos aprendendo então que Cristo é a palavra de Deus. Cristo é a verdade. Cristo é a palavra que nos santifica. Cristo é a palavra que nos santifica e se revela cheio de graça e de verdade. Se você quer encontrar a verdade, você encontra em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de Jesus. Não existe outro Cristo, não existe outro Salvador, não existe outro Messias. Ele é o Messias. Jesus estava querendo alertar o povo: se surgirem outros Cristos, não corram atrás dele, porque o Cristo já está aqui. Você lembra que Jesus perguntou isso então para os seus discípulos? E disse: o que os homens têm dito acerca de mim? Tu és isso, tu és aquilo outro. E o que vocês sabem de mim? Os discípulos meio que bateram a cabeça, mas Pedro, com ousadia do Espírito, disse: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, não és um dos Cristos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: muito bem, porque o Pai te revelou isso. E nós precisamos dessa revelação do Pai. O Pai precisa nos apresentar Cristo todos os dias. O Pai precisa nos apresentar o Salvador, o Messias. Olha só, anota essa frase, por favor, a primeira frase. Esse livro que nós lemos e sobre o qual nós meditamos constantemente, que são as Escrituras, elas devem ser para nós a manifestação da boca de uma pessoa e não apenas um livro. Em muitas religiões existem os livros sagrados, mas para nós é muito mais do que um livro sagrado. Para nós, esse livro, as Santas Escrituras, esse livro é boca de uma pessoa.
Quando nós estamos lendo a palavra, o Espírito Santo está falando com a gente. Você já ouviu aqui, você ouve isso na escola bíblica, que a Bíblia é Deus falando comigo. Alguém pode repetir isso comigo? A Bíblia é Deus falando comigo. Então não é apenas uma leitura casual que a gente faz todo ano. Não é apenas uma leitura quando você não sabe o que fazer, você abre a Bíblia aonde der. Gostei dessa. Então vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Aleluia! Ainda bem que não caiu naquela foi e enforcou-se. Não é uma leitura casual, gente. Não é uma meditação casual. Quando eu abro a Bíblia, eu espero que Deus fale comigo. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que fala. A Bíblia é Deus falando comigo. Então, esse livro que nós lemos, sobre o qual nós meditamos constantemente, deve ser para nós a manifestação da boca de uma pessoa, e não apenas um livro. Abra comigo em Efésios capítulo 3, por favor. Efésios capítulo 3, verso 17. Então, nesse fim dos tempos, é necessário nós conhecermos a Cristo. Estarmos firmes em Cristo. Efésios capítulo 3, verso 17 até o verso 19 diz: e assim habite, o que diz aí na sua Bíblia? Habite o quê? Cristo no vosso coração pela fé, ou seja, com base em crença. Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O que nós precisamos para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus? Cristo habitando dentro de nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 3, verso 16, eu vou citar para você, diz: habite então ricamente em vós a palavra de Cristo. Cristo e a sua palavra são um. Cristo e a sua palavra são um. Quando Paulo fala em Colossenses sobre Cristo estar habitando dentro de nós, através da pessoa do seu Espírito, e em Efésios ele vai trazer um outro lado dessa moeda, dizendo que a palavra de Cristo deve estar habitando dentro de nós. Quando a palavra é vivificada pelo Espírito, nós experimentamos Cristo. Quando a palavra é vivificada pelo Espírito, nós experimentamos Cristo. Então eu quero trazer aqui 2 pontos para você, como nós podemos reconhecer os falsos cristos. Nós estamos falando que o Cristo, ele é a palavra de Deus. E o primeiro ponto que eu quero que você anote é que o verdadeiro Cristo tem a unção de Deus. O verdadeiro Cristo tem a unção de Deus. E a palavra Cristo, no grego, Christos, é originário lá, é equivalente ao Messias do Velho Testamento, Messiar, que significa o ungido e a sua unção. Quando você fala a palavra Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Quem está comigo? Não é o João da Silva, não é o Jesus Cristo. Cristo estava querendo dizer que aquele homem, ele era ungido por Deus. Aquele homem, ele tinha a unção de Deus. E o que é essa unção? Isaías capítulo 10, abra lá comigo. Capítulo 10, verso 27. O verdadeiro Cristo tem a unção de Deus. Isaías capítulo 10, verso 27.
diz que acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa, o que diz aí na sua Bíblia? Da gordura ou da unção. Então, quando a unção de Deus se manifesta, todo peso é quebrado, todo jugo é retirado. A palavra jugo ali, ela tem o sentido daquilo que te controla. O jugo no Velho Testamento, ele podia ser comparado, eu não sei se você já viu, em imagens, em filmes, quando era necessário arar a terra, então se colocava um boi velho e um boi mais moço. E aí se colocava um jugo, um pedaço de madeira que ligava o boi velho com o boi novo. E aí você sabe que o boi novo, ele quer correr. Ele quer mostrar produtividade. E o boi velho vai e segura. Calma, garoto. Esse é o jugo. O jugo, ele era o controle do velho sobre o novo. No Novo Testamento, a palavra jugo tinha a ver com o ensino do rabino. Então, olha só que interessante. A Bíblia fala, em Isaías capítulo 10, verso 27, que o jugo, ele será quebrado. As coisas velhas não mais terão controle sobre a tua vida. E quando o Messias se manifesta, quando Cristo se manifesta, quando a unção se manifesta, o que tinha controle sobre a sua vida, já não tem mais controle. O peso é colocado de lado. Mas não é interessante que a Bíblia não nos dá licença para ficar sem jugo? Porque Jesus, no Novo Testamento, diz: tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo. Tomai sobre vós o meu ensino, aleluia. Deixa eu controlar a sua vida, porque eu sou cheio de graça e de verdade. Eu controlo a tua vida, eu governo a tua vida, eu dirijo a tua vida. O que era ruim naquela época? É porque antes você não tinha controle sobre o jugo da sua vida. O inferno colocava um jugo de pressão, de peso, e você não tinha escolha nenhuma. Mas quando é interessante que quando Jesus apresenta, ele diz: tomai vós, escolha. Você tem a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolha. Jesus não vai impor isso sobre você. Ele está falando: escolha a melhor parte, escolha a vida, escolha o meu jugo, escolha os meus ensinamentos. Aleluia. Os jugos, eles podem ser comparados então aos ensinos errados. Mas olha só, 1 João, você tem que abrir, 1 João, capítulo 2, verso 27. Quando Cristo se manifesta, o jugo do opressor é quebrado. Aleluia. Cristo, a unção de Deus. 1 João, capítulo 2. Aleluia. A partir do verso 20, vamos ler primeiro o verso 20. 1 João, capítulo 2, verso 20, diz: entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo, e todos tendes pleno conhecimento. No Novo Testamento, quando nós nos entregamos a Cristo, nós não apenas recebemos essa unção agora faz parte de nós. Isaías 10, 27, a unção que despedaça o jugo, a unção que tira todo o peso, essa unção já está em nós. Vocês já receberam essa unção, é a própria presença de Deus dentro de você. Vá lá para o verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E nós recebemos instrução diretamente de Deus. Você acha que você está recebendo instrução de mim aqui? Você está recebendo instrução do Espírito Santo.
Eu só estou facilitando, eu digo isso sempre. A glória não é do pregador. A glória não é de quem ministra, a glória é sempre do Espírito Santo. Nós apenas estudamos, nós apenas meditamos, nos entregamos ao Espírito para que nós possamos ser facilitadores. Eu espero estar facilitando para você hoje aqui. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu ensino. Olha só o que diz 1 João capítulo 3, verso 8 aqui na tela. E para isso se manifestou o Filho de Deus. Para isso se manifestou a unção de Deus. Para isso se manifestou o Cristo, para destruir as obras do diabo. Quando Cristo verdadeiro se manifesta, as obras do diabo são destruídas na nossa vida. Aleluia! Aleluia! Jesus era ungido, gente. E uma das características da unção é que a unção produz milagres. A gente viu aqui em Mateus capítulo 24, Jesus nos alertando, gente, cuidado com outras pessoas que vão se chamar de Cristos. Eles são falsos cristos, apesar deles fazerem grandes milagres e prodígios. Jesus fazia milagres porque ele tinha a unção. Abre comigo em Atos capítulo 10. Jesus era ungido, e uma das características da unção é que a unção produz milagres. Aleluia, nós somos um povo que nós cremos em milagres. Nós cremos na intervenção divina, aleluia. Nós cremos no miraculoso, nós cremos nos sinais de Deus, nós cremos em Deus se manifestar no visível. Nós cremos no invisível tomando conta do visível. Esse é o milagre na nossa vida. Deus tomando conta de nós. Atos 10, capítulo 37. Jesus era ungido. E por isso, milagres aconteciam no ministério de Jesus. Verso 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus estava mostrando aqui que ele era ungido, ele era o Cristo. Ou seja, não adianta só você dizer que é crente, você tem que mostrar os frutos. E Jesus estava mostrando que ele era o Cristo. E um dos sinais da unção é a operação de milagres. Sinais e maravilhas, então, gente, não são as únicas marcas do Messias. Escreve isso aí, por favor. O verdadeiro Cristo, então, nos apresenta uma vida liberta. E não apenas milagres e prodígios. Os falsos cristos apresentarão milagres e prodígios. A Bíblia chega ao ponto de dizer grandes sinais e prodígios. Mas a verdadeira unção, ela te capacita para viver uma vida livre das obras do diabo. Aleluia. A verdadeira unção te liberta. O verdadeiro Cristo nos apresenta uma vida liberta. E não apenas milagres e prodígios. Nesse ponto número 1, o verdadeiro Cristo tem a unção de Deus. Eu quero ver então com você alguns propósitos dos milagres de Deus. Quantos aí creem em milagres? Amém. Alguns propósitos dos milagres de Deus para identificarmos o verdadeiro Cristo. Então estou mostrando para você que o verdadeiro Cristo produz milagres. Os falsos cristos também produzem milagres, mas como é que nós reconhecemos o verdadeiro Cristo? Anote aí, por favor, que milagres devem apontar para Deus. Milagres devem apontar para Deus. Sinais, prodígios devem apontar para Deus.
Ou seja, sinais, prodígios, milagres são uma marca, uma indicação de que Deus está conosco. Você vai para, sei lá, não sei aonde, lugar longe pra caramba, sei lá, Santa Cruz, Campo Grande, aleluia, fala Jesus, Niterói, aleluia, Jesus, São Gonçalo, aleluia, quem dá mais? Xerém, aleluia. Você vai chegando e você não sabe por onde é o povo de Xerém, aleluia, graças a Deus. Você não sabe para onde ir, o que você vai seguindo? Você vai seguindo as placas, você vai seguindo os sinais. Os sinais têm que apontar para o lugar onde você deseja chegar. E a Bíblia fala que o nosso destino é Cristo. Os sinais, as maravilhas têm que apontar para Cristo. Isso é muito legal, gente. Olha só, assim como uma placa aponta para um caminho, um destino, os sinais e prodígios devem apontar para Deus e para o seu evangelho. Uma vez que Satanás também pode apresentar tais sinais para enganar os escolhidos. Abra comigo, 2 Tessalonicenses. Então, como é que a gente vai identificando o verdadeiro Cristo e o falso Cristo? Veja se o milagre que está acontecendo está trazendo glória para Deus ou se está trazendo glória para o homem. Nós cremos em milagre. Eu tenho todo esse ponto aqui, eu vou falar isso. Nós cremos em milagre. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, aleluia, e destruirá pela manifestação da sua vida. Ou seja, só de Jesus chegar no recinto, ele já destrói o iníquo, ele já destrói aquele que opera sem a lei de Deus. Está falando de um espírito. Verso 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Olha só o que está escrito: com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Isso aqui me pegou hoje, porque não acolheram. Quantos aí estiveram aí na última quinta-feira? Olha aí, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Porque não receberam, porque não fizeram daquele amor parte da sua vida. E nós falamos na quinta-feira passada sobre o fundamento do amor de Deus por nós. O que vai te manter firme nesse fim dos tempos não é o quanto você ama a Deus, é o quanto você entende que Ele te ama, porque o nosso amor por Deus é apenas uma resposta e um reconhecimento de que Deus nos ama. Alguém pode dizer aí comigo: Deus me ama? Você pode virar para o teu irmão com cara de profeta do amor, e dizer: Deus te ama. Aleluia! Ou seja, a Bíblia aqui está dizendo que essas pessoas foram enganadas porque não acolheram o amor de Deus. O amor da verdade, o amor que é manifesto através da verdade, o amor que é manifesto através da palavra, o amor que é manifesto através da boca de Deus. Deus dizendo para você o quanto Ele te ama. Eu sempre falo para os músicos aqui, eu cuido do departamento de música, eu sempre falo com eles: gente, trabalhar demais pode dar ruim. Porque a pessoa às vezes trabalha, tem até um coração legal, um coração de servo, só que a gente tem que ter equilíbrio, porque é necessário sentar para ouvir a palavra, para que eu possa ouvir Deus dizendo: servo bom e fiel. Porque senão, sabe o que acontece? A gente corre daqui, corre dali, corre daqui, corre dali, e a gente cai no erro de Marta. No final das contas, Marta estava querendo mostrar uma produtividade para Jesus, e Jesus não estava interessado em produtividade. Quem está comigo? Jesus está interessado em Cristo sendo formado em você. E quando Cristo é formado dentro de você, você serve com excelência, você serve e no seu coração não tem lugar para ofensa.
No seu coração não tem lugar para orgulho, porque Cristo está sendo formado dentro de você. A gente não quer dizer para você não servir. Nós temos que servir com o coração certo. E para que nosso coração esteja no lugar certo, nós precisamos ser purificados pela palavra. Regenerados pela palavra. Tendes amor uns com os outros. Amor intenso, diz a palavra. Esse amor intenso vem do reconhecimento de que Deus me ama intensamente. Então milagres devem apontar para Deus. Segunda coisa, milagres não são o foco da nossa vida. Sabe qual é o foco da nossa vida? Cristo crucificado. A obra redentora de Jesus. Acompanhe aqui comigo na tela. 1 Coríntios capítulo 1, verso 22 a 24 diz: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, diga eu fui chamado. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Enquanto pessoas procuram por sinais e maravilhas, esse é o foco da vida dessas pessoas, a Bíblia fala que nós devemos procurar o poder e a sabedoria que vem de Deus. Filipenses capítulo 3, abra comigo por favor. Filipenses capítulo 3. Nós estamos falando que o verdadeiro Cristo, ele é ungido por Deus, e a unção produz milagres. Mas o milagre deve apontar para Deus. Segunda coisa que a gente está falando, os milagres não são o foco da nossa vida, nem o foco do nosso ministério. E Filipenses capítulo 3, a partir do verso 2, diz: tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Ou seja, a adoração é a marca da nossa aliança com Deus. Enquanto para os judeus a marca é física, Paulo está dizendo que essa marca é no nosso espírito quando nós adoramos a Deus. E a adoração é a nossa resposta para Deus. Quando você é dirigido pelo Espírito, você está adorando a Deus. Quando você obedece a palavra, você está adorando a Deus. Quando você abre os seus lábios para louvar e bendizer o nome de Deus, você está adorando a Deus. Essa é a marca de uma pessoa que tem aliança com Deus. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, Paulo tomou sobre si um novo jugo. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor, do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé. Verso 10, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela eu estar presente. Aleluia.
Aleluia, aleluia. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo ungido. O nosso foco não são os milagres. Nós esperamos milagres, mas o nosso foco não é o milagre. O nosso foco é Cristo crucificado. É a obra de Cristo todos os dias. Ei, o maior milagre você sustenta todos os dias. Você é filho de Deus, você já aceitou a Jesus, você tem vida dentro de você, você tem vida estando, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele te salvou. Você que era pecador, eu que era pecador, a gente passou a ser justiça de Deus. Deus quando olha para você, eu disse quinta-feira passada, Deus vê Jesus, Deus vê a obra consumada, Deus vê o sangue de Jesus sobre a sua vida, aleluia. Terceira coisa, milagres nem sempre convencem. Milagres devem apontar para Deus. Milagres não são o foco. Milagres nem sempre convencem. Eu coloquei 2 versos aqui na tela para você acompanhar comigo, para a gente ganhar tempo. E embora João 12:37, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Está falando de Jesus. A imagem de Deus, a plenitude de Deus nessa terra, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Outro verso, Mateus capítulo 11, verso 20 e 21. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com panos de saco e cinza. Ou seja, Jesus está falando que na cidade de Tiro e Sidom, as pessoas estavam mais abertas para a manifestação de Cristo. E eles reconheciam que os milagres de Jesus era porque Jesus era ungido de Deus. E não era o que tinha acontecido com o povo de Corazim, de Betsaida. Milagres nem sempre convencem. Você sabe que o povo no deserto viu milagre após milagre. E após cada milagre, trocentas reclamações e murmurações. Milagre não muda a vida de ninguém. Milagre mostra que Deus está interessado na sua vida. E quando Ele se mostra, Ele espera uma resposta. Aleluia. Outro dia, eu fui pregar numa graduação, e eu estava me preparando, me deparei com Êxodo capítulo 3, nunca tinha visto isso. Você vê como as coisas do Espírito são dinâmicas, mas a Bíblia fala que de repente, Moisés, subindo aquela montanha, ele vê uma sarça ardente. E a Bíblia fala que a sarça ardente chamou a atenção de Moisés e aguçou a curiosidade de Moisés, na minha Bíblia, parafraseando. E a Bíblia diz que Moisés quis se chegar para poder dar uma bisolhada. Deixa eu ver, diz lá a palavra, deixa eu ver o que está acontecendo ali. E a Bíblia fala que Deus pegou essa curiosidade, aproveitou a oportunidade, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus pegou aquela oportunidade e no momento que Moisés está chegando perto, Deus fala com Moisés. Deus usa o milagre para atrair a tua atenção. E no momento que você se abre e começa a andar na direção de Deus, Deus fala contigo. E diz a palavra que Deus chamou a Moisés daquele lugar. O milagre é para chamar a tua atenção. Não é o foco da nossa vida. Por isso que as pessoas que estão com o coração fechado, elas não conseguem nem mesmo ser atraídas por Deus. Oh, meu rei, milagres nem sempre convencem. Milagres não devem ser o fundamento da nossa experiência. Anote mais esse aí. Milagres não devem ser o fundamento da nossa experiência. Abra comigo em Marcos capítulo 16. Milagres não devem ser o fundamento da nossa experiência. Não fomos chamados para viver de milagre em milagre.
A Bíblia fala que nós fomos chamados para viver de fé em fé. Marcos 16, verso 17 até o verso 20, diz: esses sinais, esses milagres, hão de acompanhar aqueles que creem. Quantos aí creem? Então você não precisa correr atrás de milagre. Você precisa se encher da palavra, porque a palavra gera fé. E esses sinais seguirão a todos os que creem. Não os que creem mais, os que creem menos. A todos os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Ou seja, milagre. Então espere milagre na sua vida, porque a palavra está sendo pregada. A palavra gera fé, e fé cria um ambiente para o milagre. Aleluia! Botei mais uma frase aqui. Milagres podem ser temporários, mas só a fé verdadeira produz uma obra em nossas vidas que dura pela eternidade. Milagres podem ser temporários, mas só a fé verdadeira produz uma obra em nossas vidas que dura pela eternidade. Nós estamos falando a marca do verdadeiro Cristo, para que nós possamos identificar os falsos cristos. Número 1, o verdadeiro Cristo tem a unção de Deus. E nós falamos que a unção de Deus produz o milagre. E número 2, o verdadeiro Cristo sempre aponta para o Pai. Anote isso, por favor. O verdadeiro Cristo sempre aponta para o Pai. Porque uma das marcas do que é falso é chamar a atenção, é roubar a atenção por causa da sua similaridade. Você tem uma pessoa que está com vestido, o outro com vestido da China, e aí você compara os dois. Caramba, mas como esse é igual a esse? Eu botei aqui algumas fotos, para você entender que se você encontrasse essa pessoa na rua, você também ia pedir autógrafo. Olha aí. Parece, mas não é. Se você encontrasse esse camarada na rua, você ia achar que era o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Ele ia roubar a atenção. Olha só outro que ia roubar a atenção. Olha aí, igualzinho. Parece, mas não é. Olha só outro que ia roubar a atenção. O ator Steve Harris, se eu não me engano esse é o nome dele. Olha aí. Parece o cara de batata. Parece ou não parece? Olha só, gente. Esse ator se converteu, graças a Deus, e anda muito agora com Kirk Franklin, pregando a palavra. Aleluia. Comediante, você já viu vários filmes dele, já deu boas risadas. O Senhor Jesus alcançou ele. Espero que quando você o olhe agora, você não pense no cara de batata. Mas parece, mas não é. O que é similar tenta roubar a atenção para si. Mas Jesus nunca quis roubar a atenção para si. Vou tirar aqui para não te atrapalhar, tá bom? Jesus nunca quis roubar a atenção para si. E você sabe que Jesus era Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, que Jesus abriu mão da sua glória, não abriu mão da sua divindade, ele abriu mão da sua glória, do direito de agir como Deus. Mas Jesus não puxava a sardinha para si. Gente, olha só, eu também sou Deus.
Olha, o pai e eu, nós andamos juntos, mas é só, eu também sou, por favor, me reconheço. Jesus não puxava o reconhecimento para si. Sabe por quê? Porque Jesus era ungido de Deus. Jesus sabia que ele tinha um propósito para fazer nessa terra, e ele sabia que a missão dele era a missão do Pai. A identidade que ele tinha como filho vinha de um pai que o amava. O falso Cristo, ele precisa da aprovação do povo, porque sem essa aprovação ele não tem nada. Ele precisa produzir milagres para que as pessoas reconheçam nele que ele é alguma coisa. Mas o verdadeiro Cristo já tem a aprovação do Pai e faz tudo em benefício do povo. Aleluia! O verdadeiro Cristo já tem a aprovação do Pai e faz tudo em benefício do povo. Eu quero ver com vocês mais 2 versos. Abre comigo em Deuteronômio, nós terminamos. Deuteronômio capítulo 13. O verdadeiro Cristo sempre aponta para o Pai. Aleluia. Espero que a palavra esteja queimando no teu coração. Aleluia. Que Cristo seja revelado para você. Deuteronômio capítulo 13, verso 1 ao verso 4. Verso 1 diz: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, ou seja, quando ele disser que ele vai fazer um milagre, e ele fizer um milagre, e ele ainda vai dizer, o falso profeta: vamos após outros deuses que não conheceste e servamo-los. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de vossa toda a alma. Verso 4, andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os vossos mandamentos, ouvireis a vossa voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. O verdadeiro Cristo nos leva para mais perto de Deus. O verdadeiro Cristo nos faz experimentar o Pai, o amor do Pai. E para a gente terminar, João capítulo 5. Gosto muito desse texto. Jesus veio em nome do Pai. O verdadeiro Cristo sempre aponta para o Pai. João capítulo 5, verso 37, até o verso 44. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Ou seja, se nós queremos conhecer ao Pai, esse conhecimento deve vir através do Filho, do ungido de Deus, do verdadeiro Cristo. Verso 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Nós falamos isso no início. Não é apenas um livro. A Bíblia é Deus falando comigo. Você pode repetir isso mais uma vez? A Bíblia é Deus falando comigo. Jesus disse, vocês leem a Bíblia, vocês julgam que ela é milagrosa, vocês julgam que ela resolve o problema de vocês, só que, na realidade, essa Bíblia, esse livro, essas Escrituras, elas apontam para uma pessoa, para o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz no verso 40, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Verso 41, eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, um falso Cristo, um falso profeta, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo,
não procurais a glória que vem do Deus único. Ele é o único Deus verdadeiro. Só existe um Deus, um só Senhor, um só Espírito que nos batiza, uma só fé. Não existe outro Cristo verdadeiro a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus, o ungido de Deus, aquele que reconhece o Pai que o enviou. Se você ler um pouquinho mais para frente, João capítulo 6, lê em casa João capítulo 6, e você vai ver que Jesus constantemente aponta para o Pai. Ele diz que o Filho dá a vida eterna porque o Pai lhe deu esse direito, confirmando com o seu selo. Ele diz que a missão do Filho depende do conhecimento da vontade do Pai. Ele diz que o Filho depende do Pai para viver. Jesus estava reconhecendo que ele dependia do Pai. O verdadeiro Cristo nos mostra como andar em humildade, em dependência total do Deus Pai. Nós devemos estar firmes em conhecer o verdadeiro Cristo. Porque quando a gente conhece o verdadeiro Cristo, a gente conhece a nossa verdadeira identidade. Nós somos ungidos de Deus. Você tem a unção de Deus dentro de você. Isso faz de vocês pequenos cristos. Isso faz de nós pequenos cristos. Nós temos a mesma unção de Jesus dentro de nós. O mesmo Espírito está dentro de nós. Portanto, nós deveríamos ter as mesmas características. Senhor, muito obrigado pela tua unção em nós. Obrigado porque tu és o verdadeiro Cristo. Tu és o verdadeiro Senhor da nossa vida. Tu és o Filho de Deus, o Filho do homem. Aleluia. Fica de pé comigo. Nesse fim dos tempos, falsos cristos vão se apresentar. Falsos profetas vão se apresentar. Nós precisamos conhecer o verdadeiro. Abrir mão dos similares e reconhecer que só há um único Deus verdadeiro. Senhor, nós te glorificamos nessa noite. Obrigado por nos firmar na verdade. Obrigado por nos lembrar que tu és o único digno de honra, o único digno de louvor. Nos ensina cada vez mais, Senhor. Estamos abertos, o nosso espírito está aberto para aprender cada vez mais. A nossa alma, o nosso intelecto, a nossa vontade está submissa à tua palavra. Nós declaramos isso, Senhor, porque a tua unção está dentro de nós e a tua unção nos ensina. Obrigado, Senhor, porque nós saímos daqui e nós sabemos que nós somos ungidos de Deus. Cristo habita dentro de nós. Nós te louvamos e te glorificamos no nome maravilhoso de Jesus. Que a igreja diga amém. Você pode dar uma salva de palmas aí, Senhor, a Cristo. Cristo, Senhor. Aleluia! 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 Obrigado, meu rei. Obrigado, meu rei. Aleluia. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente noite. No nome de Jesus. Você que nos assiste pela internet, que Deus te abençoe. No nome de Jesus, tenha uma excelente noite.